Olá, eu sou o professor Antônio Marcos. Nesse segundo vídeo sobre os processos decisórios, iremos conhecer os tipos de decisões e os processos decisórios estruturados e os pouco estruturados. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho, deixe seu feedback e divulgue o link do vídeo aos seus contatos. Nos acompanhe. Vamos então à segunda parte do processo decisório. A primeira coisa que nós vamos ver nessa segunda parte, os tipos de decisões. Nós temos alguns tipos de decisão. Nós temos decisões chamadas programadas, são aquelas decisões que ocorrem com certa frequência, né? Então a gente pode organizar essas decisões, a gente sabe que elas terão que ser tomadas, e aí já nos preparamos, né? E nós nos programamos para essas decisões. Nós temos decisões não programadas. São decisões que, para as quais eu não havia me preparado antecipadamente. Ocorreu uma situação e aí uma decisão tem que ser tomada. Então são decisões novas, sem precedentes, muitas vezes, né? Nunca foi tomada nenhuma decisão a respeito desse tipo de problema ou dentro dessa situação em que esse problema se apresenta, e daí requer um tratamento especial. Por isso, nós temos dentro das organizações esses dois tipos de decisão, programadas e não programadas, aquelas que ocorrem rotineiramente e aquelas que eventualmente acontecem e que têm que ser tratadas, e aí tem que dar uma atenção um pouco diferenciada, porque não está dentro daquelas decisões rotineiras, aquelas que nós já estamos acostumados a tomar. A situação é diferente. Para isso, nas organizações é muito importante nós termos informações, né? E nós temos as decisões estratégicas, são decisões que são tomadas nas organizações nos níveis mais altos da organização. Decisões que envolvem toda a organização, a definição do negócio da organização ou a modificação desse negócio, e o impacto dessas decisões são a longo prazo, período de tempo maior do que as decisões normais que são tomadas no dia a dia, ou pelas áreas ou pelas pessoas dentro da organização. Então, essas decisões, o impacto, por ser um impacto de longo prazo e que envolve ações que vão estar ocorrendo durante todo esse período, até a sua realização, então a dificuldade para desfazer isso é muito maior. Nós temos também as decisões que nós chamamos de decisões ou processo decisório estruturado. O que é um processo decisório estruturado? É um processo decisório em que todos os componentes deste processo estão sendo considerados, estão sendo identificados, estão sendo considerados, assim como as relações que ocorrem entre esses componentes. Isso, então, é um processo decisório estruturado. E nós temos também o processo de decisões pouco estruturáveis, decisões mais complexas, decisões que envolvem mais riscos e que exigem um processo decisório mais flexível. Por quê? Porque eu não consigo ter todos os componentes identificados, ou a grande maioria dos componentes identificados. Então, o conhecimento dos componentes e das relações entre os componentes, entre eles, são mais complexos. O volume de informações é muito maior e fica difícil de você considerar todas essas relações e todos os componentes. E aí, o processo ele vai ser mais flexível do que um processo estruturado e também mais intuitivo, utilizando mais a intuição do que a razão. Como eu falei anteriormente, né, importante nas organizações e para a tomada de decisões mais adequadas, sistemas de informação, sistemas que forneçam o máximo de informações possíveis para a tomada de decisão. E tem organizações que têm sistemas próprios para isso, né? Que são sistemas de apoio à decisão. Então, importante a toda organização
de uma forma simples ou de uma forma mais complexa, dependendo do porte da organização, do tamanho da organização, é alimentar os tomadores de decisão com as informações necessárias para essas decisões. Falando sobre o processo decisório flexível e intuitivo, né, então nós temos uma parte, em qualquer processo decisório, uma parte da decisão que é mais racional, e como nós não temos condições de compreender todos, já foi falado lá, né, no vídeo anterior, né, na racionalidade limitada, né, como nós não temos condições de compreender todos os componentes que podem estar envolvidos, todas aquelas restrições que nós sofremos no processo decisório, né, então parte das nossas decisões serão sempre racionais, mas será sempre uma parte intuitiva. Nas decisões mais complexas, né, que nós falamos agora há pouco, a parte intuitiva acaba prevalecendo sobre a parte racional, porque eu tenho menos informações, eu tenho uma complexidade maior daqueles componentes sobre os quais eu tenho que tomar a decisão. E como que acontece isso, né? Vamos observar esse desenho. Eu tenho aqui, o processo racional, ele segue nesta direção. Então eu tenho problema, eu faço o diagnóstico, identifico as alternativas, tomo a decisão e faço a avaliação. Veja que a cada uma dessas etapas, a racionalidade ela vai diminuindo e a intuição vai aumentando, né? Por quê? Porque a cada uma dessas etapas eu vou ter uma interferência maior de componentes que podem não ter sido considerados no diagnóstico, no problema. E eu tenho sempre, então, uma parte intuitiva em qualquer decisão. Tá? Num processo mais complexo, em que os meus dados são menores, as minhas informações são carentes de informação, eu tenho menos informação, aí o processo ele se desenvolve muito mais de forma intuitiva. Então, neste sentido, eu tenho problema, eu tenho diagnóstico, uma carga tremenda de parte intuitiva, menor racionalização, e conforme eu vou caminhando, eu vou procurando agregar mais racionalidade ao processo. Então, um processo racional, estruturado, ele caminha mais ou menos desta forma. Um processo mais complexo, pouco estruturado, vai caminhar mais ou menos nesse sentido e dessa forma. Sempre misturando uma parte racional com uma parte intuitiva. Por isso, a importância de nós desenvolvermos ao máximo, né, as nossas capacidades, as nossas competências conceituais, para que o nosso processo intuitivo tenha uma compreensão melhor de todos os problemas, né? Lembrando lá das competências do administrador. Quais os erros mais comuns nas tomadas de decisão? Em primeiro lugar, né, nós temos a precipitação. Fazer as coisas de forma precipitada, com pressa, querendo alcançar logo os resultados. Esse é um erro tremendo e que ocorre normalmente na tomada de decisão, levando a resultados menos adequados. Cegueira estrutural. O que é cegueira estrutural? Não conseguir enxergar, não conseguir perceber todos os componentes que estão presentes naquela situação e as relações que existem entre eles. Essa é cegueira estrutural. E aí a minha compreensão sobre o problema vai ser menor. Falta de referência de controle. Eu não tenho nenhuma referência para usar como um controle para fazer o acompanhamento do desenvolvimento desse processo. Excesso de confiança. Não, deixa comigo, isso aí eu tiro de letra. Ou excesso de julgamento. Julgar que a coisa é muito simples, que a coisa é muito fácil. Olhe, observe com calma e procure não se enganar na sua análise. Uso de atalhos míopes. Não, se fizer dessa forma é muito mais rápido e melhor. Será? Será que eu estou conseguindo perceber todas as influências dessa decisão e os componentes como eles irão atuar a partir de uma decisão mais rápida, mais curta?
Isso é uma fonte de erro tremenda. Agir sem sistematização, sem organizar, sem colocar no tabuleiro todas as peças, observar e poder então tomar uma decisão mais adequada. Condução inadequada de um grupo. Quando a decisão envolve outras pessoas, o papel da liderança aqui é importante para que você tenha a condução adequada de todos os participantes daquele grupo para ter uma decisão melhor. Auto-engano sobre o feedback. Às vezes, o feedback que está sendo dado é um feedback enganoso. Num primeiro momento, pode parecer que as coisas estão indo muito bem, mas não estão. E aí, quando se percebe que a decisão não foi tão adequada assim, talvez já seja um pouco mais tarde e talvez não dê para fazer alguns consertos que seriam convenientes. Não acompanhar os resultados, tomar a decisão, implementar e deixar para lá. E depois, o que aconteceu? Ninguém acompanhou, ninguém fez os controles para poder fazer as correções necessárias e aí nós podemos ter problemas. E falta de auditoria do processo decisório. Auditoria o que é? Verificar como o processo foi conduzido, se ele realmente obedeceu a todas as etapas, tudo que deveria ser feito no processo foi feito adequadamente, e usar isso também, na auditoria, usar isso também como desenvolvimento do conhecimento. Então, é importante a auditoria do processo. Quais as etapas do processo decisório estruturado? Que são aquelas 90 ou mais 90% das decisões que nós vamos tomar nas organizações e na nossa vida. Primeiro, identificação de sintomas ou sinais. Tem que estar atento para perceber esses sintomas ou esses sinais que o ambiente vai nos fornecer. O ambiente interno da própria organização ou o ambiente externo, clientes, fornecedores, concorrentes. Análise do tipo do problema ou da oportunidade existente. Terceiro, identificação das soluções alternativas. Quais as possibilidades de ação para esse problema ou para essa oportunidade. Análise dessas soluções, consideração sobre as suas consequências, sempre tem consequências, todas as decisões têm consequências, então eu tenho que considerar também as suas consequências, avaliar as alternativas e fazer a escolha mais adequada. Não ótima, não tem decisão ótima. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Então, avaliar essas alternativas, custo-benefício, não somente para a solução do problema ou aproveitamento da oportunidade, mas também sobre as consequências dessa decisão e aí fazer a escolha da decisão que será tomada. Comunicar essa decisão escolhida, implementar e fazer o acompanhamento, fazer o controle. Vejam que todos os processos que envolvem gestão têm mais ou menos esta sequência. E isso lembra alguma coisa, ou deve lembrar alguma coisa para vocês. As funções do administrador. Vejam como elas se encaixam perfeitamente nas etapas do processo decisório. Funções, o que é? Planejar, organizar, liderar, executar e controlar. Ok? Então, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se não gostaram, dislike, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de enviar o link desse vídeo a todos os seus contatos para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo com a terceira e última parte deste tema.